Calcular a massa atômica ou a massa molecular de uma substância é algo um tanto quanto difícil para nós químicos. O que nós podemos fazer é juntar uma grande quantidade de átomos e estabelecer a massa que essa quantidade de átomos possui. Ou seja, o conceito de massa atômica é um conceito que faz com que a gente consiga trabalhar com uma unidade extremamente reduzida, uma vez que os átomos são partículas extremamente pequenas e seria impossível colocar um átomo em uma balança para estabelecer a sua massa. Pensando nisso, em 1962, a IUPAC resolveu organizar toda essa unidade de massa e estabeleceu o conceito de unidade unificada de massa atômica. Esta unidade ficou conhecida com a letra U. E a partir de agora, na aula de hoje, usaremos essa unidade de medida, unidade atômica, para representar a massa de alguns elementos químicos. No entanto, esse conceito de massa atômica levou em consideração o átomo de carbono para se estabelecer a massa dos demais elementos. Então, a unidade de massa atômica que nós conhecemos hoje, ela se refere a 1/12 da massa do átomo de carbono. É como se eu pegasse o átomo de carbono e dividisse ele em 12 partes iguais, o núcleo do átomo de carbono. Uma dessas partes do átomo de carbono é a chamada de unidade de massa atômica. Dessa forma, o átomo de hidrogênio, que tem uma massa equivalente a 1, é nada mais nada menos que 1/12 do átomo de carbono, do núcleo do átomo de carbono. Nessa estimativa, nós não levamos em consideração os elétrons, porque a massa dos elétrons é uma massa muito pequena. Então, nós estamos falando de unidade de medida de massa atômica no núcleo do átomo. É onde se concentra toda a massa de um elemento químico. No caso do átomo de carbono, esse átomo que está aqui ao lado, nós temos 6 prótons e 6 nêutrons. Então, se eu somar a quantidade de prótons e nêutrons que esse elemento possui, eu vou ter a sua massa atômica. Cada elemento possui uma massa atômica específica, porque cada um deles possui uma quantidade específica de prótons e de nêutrons no seu núcleo. Por exemplo, o átomo de flúor tem uma massa equivalente a 19 unidades atômicas. Essas 19 unidades atômicas são unidades referentes à soma do número de prótons e de nêutrons que ele possui. Então, se eu contar a quantidade de prótons e de nêutrons que o átomo de flúor possui, a somatória vai ser equivalente a 19. E onde eu encontro esse valor? Será que eu tenho que sempre contar a quantidade de prótons e de nêutrons que um elemento tem no núcleo para estabelecer a sua massa? Não. Esses valores de massa atômica são propriedades periódicas, são propriedades que eu vou encontrar lá na tabela periódica. Em exercícios, os exercícios fornecem esses dados para vocês. O que você precisa saber é fazer essa determinação do número de nêutrons, número de prótons e até mesmo a massa das moléculas. Se cada elemento tem uma massa específica, as moléculas também possuem. Então, o conceito de massa molecular nada mais é que a somatória de todas as massas atômicas que os elementos daquela molécula possuem. A molécula de água, por exemplo, contém 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. A somatória das massas atômicas dos 2 átomos de hidrogênio com o átomo de oxigênio darão a massa molecular da substância química água. Olha só o exemplo aqui na lousa. Água. Na tabela periódica, eu consigo encontrar a massa do átomo de oxigênio. A massa do átomo de oxigênio é 16. E na molécula de água tem apenas 1 átomo de oxigênio. Então eu vou multiplicar essa massa de 16 por 1 e vou encontrar uma massa equivalente dos átomos de oxigênio equivalente a 16. O átomo de hidrogênio tem uma massa equivalente a 1 e eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Então, 1 vezes 2 é igual a 2.
Eu já sei, então, quais são as massas referentes ao átomo de oxigênio e aos átomos de hidrogênio. Somando esses dois valores, eu vou ter uma massa equivalente a 18 unidades atômicas. E aí a gente generaliza falando que são 18 gramas por mol de moléculas. Mol é um novo conceito que a gente vai ver nas próximas aulas. Um outro exemplo muito interessante, muito importante, é esse aqui, ó. Ca3, PO4, 2, fosfato de cálcio. O uso desses parênteses, o uso desses subíndices aqui, muda um pouquinho essa multiplicação e essa somatória aqui. O átomo de oxigênio tem uma massa equivalente a 16. E aqui dentro dos parênteses eu tenho 4 átomos de oxigênio, mas fora eu tenho esse número 2 que eu preciso multiplicar. Então eu tenho ao todo 4 vezes 2, 8 átomos de oxigênio. Esse átomo de fósforo aqui tem uma massa equivalente a 31. E eu tenho ao todo 2 átomos de fósforo, então é 31 vezes 2. Já o cálcio, se eu procurar o cálcio na tabela periódica, a massa dele é 40 e eu tenho 3. Esse 2 não vai multiplicar o cálcio, vai multiplicar só quem está dentro dos parênteses. Então eu tenho 40, que é a massa do cálcio, vezes 3. Logo eu vou ter 128 gramas só do átomo de dos átomos de oxigênio, 62 do átomo de fósforo e 120 do átomo de cálcio. Então, a somatória de todas essas massas é equivalente a 310 unidades atômicas, ou 310 gramas por mol. Tá? Então, a massa atômica é a massa dos átomos, enquanto a massa molecular é a soma de todas as massas atômicas em uma molécula.